Conversar com o Rafael Procópio, que está chegando por aqui, para falar de outras informações para a gente. O que você está observando por aí? O que você pode complementar para nós, Rafael? Boa tarde. Oi, meninos, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Entre Nós. A primeira parte desse julgamento, ali até mais ou menos umas 1 hora da tarde, o ministro Luiz Fux falou sobre as preliminares que foram rejeitadas pelos ministros que votaram ontem, o relator, ministro Alexandre de Moraes, e também o ministro Flávio Dino. Ele fez questão de acatar algumas dessas apelações, as últimas apelações das defesas, antes dos votos serem, de fato, proferidos pelos ministros. Ele falou nesse último áudio, nesse último vídeo que a gente acompanhou, justamente sobre a competência do Supremo Tribunal Federal tratar deste caso. Falou da questão do foro privilegiado, que em teoria nenhum dos 8 acusados tem esse foro privilegiado. Falou aí explicitamente do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se fosse o caso dele estar sendo julgado como presidente, o que não é, deveria ir para o plenário da Suprema Corte e não para uma das turmas. Lembrando que há um entendimento, até recente, do Supremo Tribunal Federal de dividir alguns assuntos criminais, questões penais, nas turmas para dar agilidade a esses processos. Ele ainda falou que não caberia ao Supremo Tribunal Federal, enfim, tratar dessa questão toda por conta da ausência, segundo ele, de foro privilegiado das pessoas que estão envolvidas. A parte da manhã, pessoal, do voto do ministro Luiz Fux, que já é o mais longo até então de todos os 5 ministros da primeira turma, foi para retirar do voto dele, do entendimento dele, questões envolvendo dano qualificado, dano ao patrimônio histórico e organização criminosa dos 8 réus que estão sendo julgados. Mas, diferente de outros entendimentos do próprio Luiz Fux, ele decidiu por aceitar a delação, todo o trâmite da delação premiada de Mauro Cid nesse processo, mesmo depois de pontuar de que o Supremo não deveria tratar desse caso, e se tratasse não deveria ser na primeira turma. Desde as 2 horas da tarde a gente está aqui acompanhando ele tratando das questões envolvendo tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ele ainda não carimbou o seu entendimento sobre esse ponto, mas a gente já pescou algumas dicas, uma coisinha aqui, outra ali, e dá para ver que pelo menos essa questão da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito deve sair do entendimento final do ministro, que, de novo, segue lendo o voto dele. A questão do golpe de Estado ainda está um pouco nebulosa, mas ele basicamente resumiu que, por mais que tenha existido alguma coisa durante esse planejamento entre 2021 e o dia 8 de janeiro de 2023, por conta da letra fria do nome de tentativa de abolir o Estado, mesmo que não tenham conseguido feito de fato essa tentativa, por conta disso, na verdade, não teria existido a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas, claro, isso é um entendimento que a gente está tendo na análise, de todo esse período que a gente está analisando o voto do ministro Luiz Fux. O finalmente do voto dele vai ser dado até o final da tarde de hoje, início da noite. A gente segue aqui acompanhando para trazer certinho o entendimento final do terceiro ministro a votar nessa tentativa, suposta tentativa de golpe de Estado aqui na primeira turma da STF. Obrigado, Rafael Procópio, com as informações direto de Brasília. A gente acompanha agora mais um trecho, portanto, desse longo voto do ministro Luiz Fux, abrindo claramente divergência dos 2 ministros que já votaram, Alexandre de Moraes, relator do processo, e também Flávio Dino. É o seguinte: excluam-se as contribuições da organização criminosa, e 8 de janeiro não teria sequer sido cogitado. Pretende-se, assim, uma punição pelo que a doutrina penal denominou de possibilidade genérica de salvamento, algo vedado pelo ordenamento penal. A propósito, são muito pertinentes observações, principalmente aquelas feitas por estudiosos dos movimentos militares, da ditadura militar. Eu fui estudante de colégio público e universidade pública. Eu sei o que é a ditadura, eu sei as consequências da ditadura, eu sei como se promovem os atos da ditadura, eu sei como sofrem as vítimas da ditadura. O historiador Hélio Gaspar, Ditadura Envergonhada, escreveu: ditadura escancarada, ditadura derrotada, ditadura encurralada, ditadura acabada. É autor de um histórico, num periódico, denominado Uma Girafa no Supremo. Eu vou transcrever o texto todo,
Eu vou transcrever apenas a conclusão final do historiador. Colocando-se a trama golpista de 2022, no mesmo processo 8 de janeiro de 2023, esticaram-se as pernas e o pescoço do bicho, encolhendo-lhe a cabeça, ficou bonito, até elegante, mas é uma girafa. Um escrito denominado Uma Girafa no Supremo. Estabelecidas essas premissas, passo o senhor presidente e a egrégia turma a analisar individualmente as condutas imputadas pela denúncia a cada um dos imputados. E agora, mais uma vez, senhor presidente, apelando pela generosidade de 10 minutos, Vossa Excelência, eu gostaria de fazer agora uma análise de quem fez o quê. Uma análise das condutas individualizadas. 10 minutos. Pois não, então podemos suspender a sessão por 10 minutos. Mais 10 minutos de suspensão da sessão. É a segunda pausa de 10 minutos, né? Bom, o ministro Luiz Fux fez, portanto, aí digressões, colocou a sua opinião sobre esses 5 tipos de crime em que essas pessoas estão sendo acusadas, foram acusadas pela Procuradoria-Geral da República. A partir deste momento, ele deve entrar no quem fez o quê. Podemos entender que, por exemplo, ninguém vai ser condenado por organização criminosa, pois ele já disse que entende que não há uma organização criminosa neste grupo. Mas deixou ali indicativos que pode para alguém sobrar alguma coisa. Pelo que falou, se precisa de 10 minutos de intervalo, é porque alguém deve ser condenado. Porque se fosse para absolver todos, ele falaria que entende que então, a partir da explicação, estava todo mundo absolvido e ele claramente disse que agora quer entrar nos pormenores de quem fez o quê. São 8 réus, né? Exatamente. Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República e outros nomes desse chamado núcleo crucial. E então, a partir de agora, essa promessa do ministro de destrinchar cada um desses casos e até para que a gente possa entender como vai funcionar, como vai acontecer exatamente esse processo. Já são mais de 6 horas dessa sessão acontecendo. Haveria a sessão de julgamento na primeira turma até perto de 2 horas da tarde, porque durante este período estaria acontecendo no plenário do STF outros trabalhos do dia. Esses trabalhos foram suspensos lá e por isso houve a extensão dos trabalhos na primeira turma, da qual fazem parte esses 5 ministros. E agora esse voto se estendendo deve seguir. O plano dos outros dias era até às 7 horas da noite, né? A gente tinha isso para terça-feira, é o mesmo plano previsto para quinta e para sexta, né? A sessão começa às 9, vai até mais ou menos o meio-dia, pausa de 1 hora para o almoço, depois retoma 1 hora, 1h30, 2 horas até, retoma 1h30, 2 e vai até às 7 horas. É mais ou menos o que a gente está vendo para esse dia de hoje. A gente espera que pelo menos até antes das 6 horas da tarde esse voto do ministro seja concluído. A nossa reportagem está lá na Capital Federal e vai trazer detalhes para nós. Afinal de contas, quem não almoçou quer jantar hoje, né? Então vamos colaborar aí, ministro, por favor.